Nós isso, serafins também. No Apocalipse a gente vê os seres viventes, entendeu? Que fala que tem 6 asas, vários olhos. Eles têm uma descrição parecida com os serafins de Ezequiel também. Sei. Então, assim, o que a gente... Essa visão que a gente tem de anjo de quadro não tem nada a ver com o que a Bíblia... Não. Por isso que fala que é meio assustador. Quem olha para um anjo assim, de repente, pode até se assustar, né? Mas quando eles se manifestam, por exemplo, no mundo físico, eles parecem homens. Ah, para não assustar. Quando, por exemplo, Abraão está lá meio-dia sentadinho na sua tenda, chegam 3 anjos. Um deles é Jesus, que não é anjo, né? Jesus é o próprio Filho de Deus. Olha Mas no Velho Testamento, como é que você sabe quem é Jesus e quem é um anjo? Porque ele tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Malach Yahweh, é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus? É uma chamada uma cristofania, ou uma teofania, que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. O Cristo, antes de encarnar na carne, ele já aparecia, então? Já aparecia. Ele, por exemplo, ele recebe adoração, porque na Bíblia somente Deus recebe adoração. E quando é o anjo do Senhor, ele recebe adoração. Por exemplo, Josué, um dia antes dele entrar em Jericó para a batalha que iria, né, ser a mais épica de todos os tempos, ele encontra um camarada poderoso, com uma espada desembainhada, e Josué percebe que ele é um ser celestial, e ele pergunta: você é um dos nossos ou é dos exércitos do inimigo? Isso quer dizer o quê? Se é inimigo ou é amigo? Dessa parte espiritual. Mas ele manifestou, ele viu. Ele está vendo, como se fosse um homem mesmo. E ele disse: eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo. Tira a sandália dos seus pés. Uau. Do mesmo jeito que a palavra veio lá na sarça ardente. Aí ele... Que está pisando em solo sagrado. Ele adorou e o anjo do Senhor recebeu a adoração. Então ali é Cristo. Mas tem alguns trechos que falam para não adorar porque eu sou um anjo, né? O anjo fala: não me adore, eu sou um servo, sou um mensageiro, como você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós diríamos assim, que existe uma hierarquia de poder, mas Satanás está acima. Se você pegar no mano a mano, Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcanjo. Eu achei que arcanjo era o mais... Então, eles são arcanjos e principados, teoricamente, eles estão no mesmo nível. Equivalente. Um querubim está acima? É que ele não é um querubim, ele é o querubim ungido. É o único. E lá na carta de Judas, né, não é os Iscariotes, né, é o Judas que escreveu a carta de Judas, né? Lá diz que Satanás estava contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés. Verdade, estavam brigando, lutando, né? E aí diz que Miguel não ousou dizer um juízo difamatório contra ele. Disse: o Senhor te repreenda. Ele não enfrentou o Satanás na sua própria força. Mano. É como se a gente falasse hoje: em nome de Jesus, sai. Ele usou Jesus. Ele usou o nome do superior dele. Nossa, isso é importante então. Entendeu? Saber. Agora tem um outro momento em que, por exemplo, ali é Gabriel que está brigando com o principado da Pérsia. Lá em Daniel capítulo 9. Exato. Porque Daniel começou um jejum de 21 dias de oração, para saber o que ia acontecer com a história de Israel, porque já estava cumprindo os 70 anos que ele sabia que ia durar o exílio babilônico. Então ele começou um jejum de 21 dias, de oração e jejum. No 21º dia aparece Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Não é o único, mas é o maior deles, é o que anunciou, por exemplo, para Maria que Jesus ia nascer e tal. E Gabriel falou: olha, no dia que você começou a orar, eu saí. Só que, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me impediu. Não é o príncipe humano, porque é outra guerra, né? No mundo espiritual. Outra guerra. Aí ele disse: mas eu clamei a Miguel, o arcanjo, e ele veio me ajudar. E aí então eu vim. Mas isso é interessante, né, pastor? Porque estamos falando de... Existe todo um reinado, uma hierarquia no mundo espiritual que reflete aqui. O rei da Pérsia, ou seja, ele tem um domínio espiritual numa região, correto? Sim, você tem um principado em cada país. Até hoje em dia. Até hoje. Tipo,
na América do Sul, no Brasil No Brasil existe você tem um principado. que meio São os que poderes. domina aqui. É organizadíssimo. Satanás, ele no seu império, ele não tirou, vamos dizer assim, a hierarquia que existia no mundo espiritual que Deus criou. Então existem impérios demoníacos para cuidar de cada país ou região. Sim. Assim como áreas específicas, né? Por exemplo, se principados ele tem controle sobre, por exemplo, uma determinada nação, você tem potestades que atuam em áreas específicas. Por exemplo, mídia. Eles são principados do ar. Eu não tenho dúvida. Por que hoje televisão, mídia, internet é uma coisa tão tremenda? Ô Vilela, eu não sei se você vai acreditar, porque é uma coisa assim que é uma experiência que eu tenho. Tá. Toda vez que eu vou fazer uma live em que eu vou falar do anticristo, toda vez, alguma coisa acontece na internet.